Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai dar continuidade à maratona do livro A Conquista de História, Práticas e Aprendizagens do quarto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu tenho aquele recadinho para te dar. Dá só uma olhada. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para todo mundo. Você não paga mensalidade, o pagamento é único e você vai ter um baita de um reforço escolar. Então, faz o seguinte, corre aqui embaixo no link na descrição para você conhecer um pouco mais do método, ou se não, você também pode ler o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Tudo bem? Bom, então bora para a aula, bora para o que interessa, porque na aula passada nós paramos na página 38. Então, agora a gente vai lá para a página 39. Então, olha só. Complete as frases com os termos do quadro. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Diferença entre emigrante e imigrante. Então, emigrante é só você lembrar que começa com E de externo. Imigrante começa com I de interno. Prof, não entendi. Olha só. Todas as vezes que a gente chega de outro país, nós somos um imigrante. Então, por exemplo, eu fui lá para a China, eu moro na China e eu estou chegando no Brasil, interno, eu estou entrando no Brasil. Quando você entra, você está interno, né? Você está entrando, então interno. Então aí eu sou imigrante. Por quê? Porque eu estou chegando de outro país. Interno, eu estou entrando aqui no Brasil, então eu sou imigrante. Agora, emigrante, você pensa assim, E de externo. Externo é para fora. Olha só, interno é para dentro. Externo é para fora. Então, imigrante interno é para dentro. Eu estou entrando no país. Emigrante é externo. Então, é quem sai de um país para outro. Eu estou saindo, eu estou indo para fora, externo. Beleza? Então, letra A, imigrante. Letra B, emigrante, que é quem sai de um país para o outro. Tá? Então, eu vou dar mais um exemplo, Imagina que eu sou aqui do Brasil e eu estou indo para a China. Estou indo para bem longe, lá para a China. Então, aí, se eu estou indo, né, para fora, é externo, emigrante. Agora, um chinês que vai vir para o Brasil, ele está entrando no Brasil, imigrante, tá? Porque é interno, tá? É uma coisa de fora para dentro, tá? Então, beleza. Letra C, uma pessoa que está em processo de deslocamento de um local para outro é chamado de migrante. Então, vou te dar um exemplo. Você já deve ter visto o seu pai e sua mãe fazendo mudança de plano da operadora de celular, né? Então, imagina assim, às vezes a atendente fala com eles assim, você quer migrar de um plano para o outro? Você pode migrar desse plano que você está aqui para um mais avançado, para um mais completo, tá? Então, migrar é você se deslocar, é você fazer uma mudança, tá? Então, quando a gente faz esse deslocamento, tá, quando tem esse processo de mudança, de deslocamento, você está migrando. Então, quer dizer que se eu sair de um bairro e ir para outro bairro, eu estou migrando porque eu estou mudando de bairro? É exatamente isso. Você está num lugar, você vai para outro lugar, esse processo de ir, esse processo de deslocamento é migração, tá? Então, a pessoa é chamada de migrante.
imigrante, ok? Então, olha só, eu saio do Brasil e vou para a China. Eu tô indo para fora, eu estou emigrando, tá? Quando eu chegar lá na China, eu sou um emigrante. Mas enquanto eu ainda não cheguei lá na China, o processo de ir até a China é migração, tá? Então, ó, tô aqui no Brasil, vou migrar, ó, migração. Quando eu chegar aqui na China, eu vou ser um emigrante. Por quê? Porque eu fui para fora do país. Deu para entender? Então tá. Aí olha só, letra D. A migração externa ou internacional diz respeito ao deslocamento de um país para outro. Então, migração, você já entendeu que é deslocamento, é você mudar de um lugar para o outro. Se você muda de um lugar para um lugar externo, então você está saindo para fora do país. Se você está saindo para fora do país, até porque não dá para sair para dentro, você tem que sair para fora, aí você está fazendo o quê? Uma migração externa, porque você está fazendo uma migração internacional, ok? E quando você faz o deslocamento dentro de uma região ou país, isso é chamado de migração interna. Aí é o contrário, ok? E refugiada é a pessoa forçada a deixar seu país por motivo de guerra, perseguição ou acidente natural, como um terremoto, por exemplo. Então, de repente, a pessoa está lá num país que o país está todo devastado, está todo destruído, está todo zoado, e ela não pode ficar naquele país, porque, tipo, o país está todo zoado. Aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar um outro país para morar. Pensa a seguinte situação, imagina que a sua casa pegou fogo, não tem teto, tá toda destruída. Você vai poder continuar morando na sua casa? É claro que não. Então o que você vai fazer? Você vai procurar uma outra casa para morar, certo? Então uma pessoa refugiada é quando ela procura uma outra casa para morar. Só que essa casa é um outro país, tá? Então, por exemplo, os venezuelanos recentemente, alguns anos atrás, eles vieram para o Brasil e até hoje eles ainda vêm para o Brasil como refugiados, porque lá na Venezuela o negócio tá feio, então eles saem de lá e vêm para cá, tá? Então isso daí que é refúgio. Agora, olha só, escreva os motivos da imigração europeia para a América entre 1890 e 1930. O que rolou nesse período? Nesse período, o povo europeu começou a sair da Europa, começou todo mundo, a galera começou a ir todo mundo para a América, tá? Então saíram da Europa e daí começou todo mundo a ir para a América. Prof, e por que isso? Porque olha só, as guerras que assolavam a Europa, porque olha só, a Europa estava em guerra. Lembra que eu acabei de te explicar que se o seu país estiver em guerra, tiver terremoto, tiver alguma coisa, vai ser muito difícil você ficar nele, você vai ter que procurar outro lugar. Então naquela época tinha guerra na Europa e também tinha falta de terra para plantar. E se você não consegue plantar, você não consegue comer. Por exemplo, o alface, a cenoura que você come aí, o arroz e o feijão que você come aí, né, na sua casa, tudo isso é porque alguém está plantando, né? Se aqui no Brasil não tivesse fazendas para plantar, a gente ia passar fome. E é o que estava acontecendo lá. Então eles estavam com falta de terra para plantar, necessidade de mão de obra nos cafezais e também a força da propaganda, porque naquela época a América falava assim, ó, faziam propaganda. E aí falavam assim, ai gente, vem aqui, ó, vem aqui pra América, porque aqui é tudo de bom. Então as pessoas iam pra América também por conta disso, porque tinha uma propaganda de que lá era top, aí todo mundo ia pra lá. Aí tá bom. Lá no 10, continuando a falar sobre propagandas, tá perguntando assim, de que forma as propagandas do Brasil na Europa descreviam a América e o que elas prometiam? Então olha só, aqui as propagandas descreviam a América como se fosse um paraíso, como eu acabei de falar. Então eles prometiam que os imigrantes, ou seja, as pessoas que chegassem lá na América, eles iam ter, em alguns anos de trabalho, eles iam ter o seu próprio pedaço de terra, a sua própria porção de terra. Então eles falavam assim, ó gente, vem pra cá, pra América, porque a gente é muito top, aqui é o paraíso, aqui tem tudo do bom e do melhor, e vocês vão começar a trabalhar como empregados, mas depois vocês vão ganhar dinheiro e vocês vão ter o seu próprio pedaço de terra.
Então era isso que eles faziam nas propagandas para poder chamar trabalhadores de outros lugares da Europa para vir trabalhar na América, tá? Aí aqui no número 11 a gente tem uma produção pessoal, então a gente não vai fazer, porque é sobre uma síntese, né? Aí aqui no 12 a gente tem uma tabelinha, né, que é a tabelinha de imigração para o Brasil. Gente, é por isso que o Brasil é um país miscigenado, é por isso que o Brasil tem todas as culturas, né? Em todos os lugares que a gente vai, a gente sempre encontra, por exemplo, aqui na minha cidade, a pastelaria do chinês. Aí, por exemplo, eu vou comprar algumas coisas na loja de... Hoje em dia não é loja de R$99 mais, é tipo loja de R$10, R$20, né? Mas a gente vai nessas lojinhas, sabe? Aí sempre o atendente é um chinês, o dono da loja é um chinês. Ou você vai numa outra loja, tem um japonês. Por quê? Porque teve imigrantes entrados no Brasil... E principalmente na cidade de São Paulo, que é de onde eu vim, que lá também tem muitos imigrantes. Imigrante de italiano, imigrante de japonês, lá tem o bairro da Liberdade, que é só de japoneses, enfim. Então aqui a gente tem os decênios. Prof, que é isso? São os anos, tá? Então entre 1850 e 1859 a gente teve essa quantidade aqui no Brasil e essa quantidade em São Paulo. Enfim, eu não vou ler tudo, mas é só para vocês entenderem. Tá? Em qual decênio entraram menos imigrantes no Brasil e em São Paulo? Então, olha só, no Brasil entraram menos imigrantes entre 1850 e 1859 e em São Paulo foi entre 1860 a 1869, ok? Aí nós estamos falando do século XIX. Aí na letra B, em qual decênio entraram mais imigrantes no Brasil e em São Paulo? Então, no Brasil e em São Paulo entraram mais imigrantes entre 1880 e 1889. Qual atividade econômica impulsionou a entrada de imigrantes no Brasil nesse período? Gente, aqui vocês já estão assim... Eu já fiz várias aulas falando sobre isso. O que imperava no Brasil, principalmente no século XIX, era o café. Então, o café era muito forte aqui no Brasil. Então, as pessoas saíram de outros países para vir trabalhar aqui no Brasil, principalmente na lavoura de café, tá? Porque naquela época não existia os maquinários, as máquinas, as fábricas que existem hoje. Hoje é tudo automatizado. Você coloca uma máquina automática lá na lavoura e ela faz tudo. Ela semeia, ela colhe, ela rega, né? Faz tudo. Naquela época não era assim. O café que você toma aí na sua casa é porque alguém está plantando numa fazenda. E aí chega até o mercado para você comprar. Só que naquela época não tinha maquinário, então as pessoas saíam de outros países para vir trabalhar na lavoura aqui no Brasil, ok? Então era isso aí que acontecia. Na letra D, qual foi o papel dos cafeicultores e do governo paulista na vinda de imigrantes ao Brasil nesse período? Então, olha só. Os cafeicultores paulistas, porque lá em São Paulo tinham muitas lavouras de café, né? Eles pagavam pela propaganda que era feita na Europa para atrair os imigrantes. Então, tinha lá o fazendeiro aqui no Brasil que precisava de trabalhadores. E daí o que ele fazia? Como eles tinham muito dinheiro, eles bancavam uma propaganda. É como se fosse o anúncio pago hoje no YouTube ou o anúncio pago no Instagram. Sabe esses anúncios que a gente vê no YouTube? É como se fosse isso, só que naquela época não tinha internet, né, gente? Então, assim, eles pagavam propagandas, mas as propagandas não eram igual é hoje, porque nem internet existia, né? Não existia nem TV. Então, assim, eles pagavam essas propagandas, enfim, as pessoas faziam essas propagandas de forma manual, tá? E aí, em 1871, o governo paulista começou a pagar as passagens dessas pessoas para as famílias virem aqui para o Brasil para trabalhar, tá? Então, o governo paulista falou assim, quer saber de uma coisa? Bora pagar para esse povo vir trabalhar aqui pra gente. Então, eles pagavam e davam oportunidade de trabalho para essas pessoas, que para eles era bom, por quê? Porque já era difícil no país onde eles estavam, por conta de guerra, a Europa estava sofrendo guerra, né? Eles não tinham lugar para plantar e tal, então foi bom para os dois lados. Aí agora...
Bora pro... Peraí, que eu acho que eu pulei... Eu não sei se eu pulei uma página... Pulei. Pulei uma página. Vamos aqui pro 12, ó. A cidade... Pro 13, né? A cidade de São Paulo recebeu muitos imigrantes nas primeiras décadas do século XX. Então, quais eram os principais trabalhos que eles exerciam? Aí, olha só, muito legal, porque eles eram alfaiates. O que é o alfaiate? São aquelas pessoas que fazem roupas masculinas, que fazem ternos, né, e tal, que naquela época os homens usavam terno, né, não era igual essa bagunça de hoje em dia. Sapateiro, que hoje em dia a gente quase não vê mais. Afiador de facas e tesouras, que hoje em dia eu nem sei se existe mais isso. Pintor, garrafeiro, vendedor de jornal, vendedor de peixe, vendedor de fruta, de sorvete, de verdura. E muitos deles também trabalhavam na fábrica de tecelagem, que é fábrica de tecidos que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Aqui, ó. Ah, não, aqui é a fábrica de sapatos, mas a fábrica de tecido é bem parecido, tá? E alguns imigrantes trouxeram consigo capital, então dinheiro, valendo-se dele, e aí eles montaram indústrias. Então, prof, só veio gente pobre para trabalhar? Não, veio uma galera com uma grana, daí eles chegaram aqui no Brasil e montaram fábricas, ok? Então, esses eram os trabalhos aí. Então, tinha de tudo, né, naquela época. Só não tinha youtuber igual eu, né? Mas de resto tinha de tudo. 14. Com base nas informações sobre a luta dos operários na Primeira República e na imagem a seguir, responda as questões. Como era... Peraí. Como era o ambiente e as condições de trabalho dos operários nas fábricas no início do século XX? Então era um horror. Por quê? Porque era sujo, não tinha luz direito, eles trabalhavam horas por dia, em média 14 horas por dia, então era praticamente um trabalho escravo. Então eles trabalhavam pra caramba o dia inteiro, ganhavam um salário horroroso, baixíssimo, não podia tirar férias. As crianças também trabalhavam junto com as mães, tá? Mas eles recebiam um salário menor que os homens. Então, olha só, eu tenho um filho, né? Bom, eu vou sair para trabalhar, naquela época nem existia creche, então tipo, a criança vem junto comigo, trabalha junto comigo e é isso aí. E as mulheres, né, como sempre, agora não, agora a gente está começando a melhorar bastante isso, mas muitos e muitos anos no Brasil as mulheres sempre foram inferiores aos homens, portanto ganhavam bem menos, tá? Então, olha, aqui... As crianças estão trabalhando, vocês podem ver, ó, crianças da idade de vocês, assim, estavam trabalhando e eles não podiam errar, porque se eles errassem, eles recebiam castigos corporais, então eles até apanhavam, né? Então, eles não podiam errar de jeito nenhum, porque se errasse, ó, eles apanhavam. Então era um horror, gente, eu não gosto nem de ver isso, de dar essas aulas assim, porque até dói de ver, é um horror mesmo. E existe trabalho escravo até hoje, mas só que hoje em dia o negócio é mais escondido. Mas infelizmente ainda existe sim trabalho escravo até hoje. Agora olha aqui, na história do Brasil há 2 movimentos importantes de migração interna. Então, um foi a partir de 1955 e o outro foi a partir de 1980. Escreva as características de cada um deles. Então, olha só, vamos lá. Para 1955, o que aconteceu nessa época? Nordestinos e mineiros do interior do estado deixaram a sua terra natal e foram para as grandes capitais, que é o que vocês já estudaram comigo. Então, uma galera saiu daqui de Minas e saiu do Nordeste, então Bahia, Ceará, enfim. E aí foram para São Paulo, para BH, né, para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquela época ocorreu um processo de industrialização. Prof, o que é industrialização? Quer dizer que naquela época ocorreu um processo de muitas fábricas começar a nascer. Tá? Então, começou a surgir muitas fábricas. E daí, fábrica é sinônimo de emprego, porque se você tem uma fábrica, você precisa, por exemplo, eu tenho uma fábrica de garrafinha, de fazer garrafinha. Tá, a fábrica pode ter inteligência artificial, pode ter um monte de robô hoje em dia, né? Pode ter um monte de robô, um monte de maquinário e tal, não sei o quê, mas precisa de alguém para operar essas máquinas, né? Que hoje em dia são máquinas tecnológicas, mas naquela época
Não existia tecnologia, então eles tinham que operar de maneira manual, né? Então teve um processo de industrialização, começou a surgir muitas fábricas, daí a galera saiu desses lugares e começaram a vir para as capitais. É por isso que até hoje, até os dias de hoje, as capitais são muito grandes e muito povoadas. É por conta dessa época lá atrás que começou a crescer e aí virou capitais enormes, ok? Lá em 1980, aí olha só, muitos... Peraí, deixa eu vir aqui para cima para não atrapalhar vocês. Então, olha só, muitos sulistas. O que é sulista, prof? É que vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, que é a região sul do nosso país. Então, a região sul fica lá embaixo no mapa do Brasil, tá? Então, muitos sulistas, né, que vieram da região sul, foram para as regiões centro-oeste e norte em busca de terras para plantar e criar gado, porque lá nessas regiões é mais da hora para poder plantar e criar gado. Lá é melhor para isso. Então, eles foram para lá e a terra nesses estados era relativamente barata, ou seja, se fizesse um esforço ali, dava para comprar uma terra ali. Então isso atraiu muitos migrantes, sobretudo do sul do Brasil, ok? Agora deixa eu voltar aqui para baixo. E aí agora a gente vai para a próxima página. Então, ó, aprofundamento. Não vou ler aqui o número 1 para a gente não perder tempo. Letra A. O que determina o primeiro artigo da lei? Qual lei, prof? Da Lei Áurea, tá? Então, aqui, ó, sobre a Lei Áurea, o que determina o primeiro artigo? O primeiro artigo tá aqui, tá? Então, olha só. Aqui no artigo 1 da Lei Áurea, diz que a partir da data da assinatura da Lei Áurea, a escravidão ou escravatura, ela foi extinta, ela foi abolida, ela acabou no Brasil, tá? Então, por isso, qualquer prática escravista, qualquer coisa assim que fizesse as pessoas terem escravos, era ilegal. Então, se alguém tivesse escravo, a partir daquela data, aquilo era contra a lei, era ilegal. Letra B. O que determina o segundo artigo? Então, o segundo artigo vai dizer que ele revoga todas as leis anteriores que tratavam da escravidão. Prof, o que é revogar? Tipo assim, anulou, tipo, ó, sabe essas leis? Aí é como se estivesse falando assim, pessoal, olha só, sabe essas leis que estão dizendo que vocês podem ter escravos, essas leis aí para trás que a gente assinou? Pois é, agora isso que a gente assinou não tá valendo mais não, tá? Então isso aqui é revogar, beleza? Aí letra C, o que há na lei a respeito da vida dos ex-escravizados? Então olha só, garantia de liberdade, então a partir daquele momento eles eram livres, pronto e acabou. E a lei não prevê políticas voltadas às pessoas que estavam em situação de escravidão, tá? Então assim, tem a garantia de liberdade, mas a lei não previa políticas para as pessoas que estavam em situação de escravidão. Letra D, resposta pessoal, porque vocês vão ter que imaginar como se vocês estivessem vivendo naquela época. Então, a gente passa. E aqui no número 2 também, resposta pessoal, que vocês vão fazer com a sua prof presencial. Agora, voltando aqui, porque eu sempre faço isso, eu sempre pulo uma página, bora para cá. Aqui também a gente vai ter uma pesquisa sobre cidades de colonização alemã no sul do Brasil, que também vai ser uma produção pessoal. Então, essa parte a gente vai pular, porque pesquisa, cada prof presencial vai fazer com cada turma, cada um vai fazer de um jeito. Aqui a gente vai analisar a tabelinha e vai observar essa imagem. Enquanto vocês observam a imagem, eu vou tomando uma água, porque sim, eu sou de carne e osso, não sou robô. E eu preciso me hidratar. Olha só, aqui a gente está tratando sobre os poloneses no Brasil, né? Desde o ano 1870 até 1920. Então, aqui a gente tem 4 estados do Brasil que tem os poloneses aí, né? Ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Não, 3 estados, desculpa. Eu falei 4 porque tem 4 linhas aqui, eu contei 4. Então, a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com os poloneses. Olha só, aqui a gente tem essa jovem, né, que tá vestida com trajes típicos, né, dos poloneses, típicos da Polônia. E aí, olha só.
O que se pode inferir, ou seja, o que a gente pode deduzir ao comparar o número de imigrantes poloneses que chegaram ao Paraná ao número dos que entraram em Santa Catarina? Então, olha aqui. O número de imigrantes poloneses que chegaram ao Paraná é mais de 6 vezes maior, é 6 vezes mais que o número dos que entraram em Santa Catarina, ok? Aqui na letra B e também no número 5, produções pessoais que vocês vão fazer com a sua prof presencial. E agora a gente vai aqui para o texto. Aqui, ó, o texto do Ohio, tá? E aí a gente não vai ler esse texto. Calma que eu vou voltar nele, mas a gente não vai ler ele. Olha só. Quem é a personagem principal da história? Então, nesse texto aí, a gente tem a Hiromi, que é um menino, né, que tem 11 anos de idade. Então, o Hiromi, ele é o personagem principal. Letra B, sobre o que esse texto vai nos falar. Então, vai falar do modo de vida como o Hiromi e a sua família moravam aqui no Brasil. Beleza? Bem interessante. Aí, aqui... o que significa a palavra que dá nome ao texto? Então, Ohio significa olá. E aqui a gente tem, né, os costumes, espaços da casa, dos móveis. Aqui a gente tem tipo uma legendinha, ó. E a gente vai precisar sublinhar essas informações no texto de acordo com a legenda. Então, vamos voltar lá no texto que eu falei que eu ia voltar. Então, olha só. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma diminuída para vocês observarem. E a gente vai fazer aquele esqueminha que vocês já estão acostumados. Então, eu vou passar devagarzinho. Você vai dar pause no vídeo ou vai tirar um print e daí você vai ver aonde que tá cada coisa aqui, tá bom? Para você fazer aí também. Então, olha só, aqui a gente tem espaços da casa e móveis, costumes. Olha aqui, isso aqui tudo, ó, a partir do pois até aqui a gente vai grifar. Aqui, ó, tá falando sobre a questão do vestuário, onde ele fala que a avó dele usava roupas típicas, né, de mulheres japonesas. Então, aí você vai fazer igual tá aqui, ó, você desenha essa linha assim, igualzinho tá aqui no texto. Daí você grifa onde que tá falando sobre a questão do vestuário, ok? Aqui, ó, os costumes vêm até aqui, ó, tá? Então, presta atenção aí. Vai dando pause aí, ok? Aí aqui, nessa parte aqui, a gente tem esportes. E aqui, a gente tem a questão do respeito aos mais velhos. Belezinha? Beleza, prof. Aí você dá um pause aí. E aqui na letra E também vai ser uma resposta pessoal. Na letra F a mesma coisa. Vocês vão fazer com a sua prof presencial. Beleza? Aqui a gente tem outro texto, que é o texto aqui Não Tem Guerra, que a gente não vai ler, porque isso daqui é maratona, e se a gente ler, a gente não sai daqui hoje. Aí eu vou dar mais um zoom para melhorar. Ó, com base no texto, é possível dizer que a menina síria, Ritag, e a família dela são... Então, eles são refugiados, tá? E aí, por quê, prof? Porque eles entraram no Brasil para fugir da guerra na Síria. E também, os pais da menina, eles têm intenção de voltar para a Síria, assim, quando a guerra acabar, tá? Então, eles não queriam ficar aqui, eles têm intenção de voltar para o país de origem. Então, aí, eles são refugiados, beleza? Que é o que eu expliquei para vocês, quando tem guerra... As pessoas precisam se refugiar em outro lugar, porque você não vai ficar no meio da guerra porque você não é doido. A não ser que você seja muito doido, mas se você não é doido, você vai querer fugir da guerra e você não vai querer ficar na guerra para você morrer. Não é isso? É isso. Então, olha só, pela leitura do texto, letra B, é possível inferir, ou seja, é possível deduzir que está ocorrendo a adaptação ou marginalização dessa família síria no Brasil. Eles estão se adaptando ao Brasil... ou eles estão se marginalizando no Brasil. Então, olha só, tá tendo as duas coisas. Por quê? Porque as meninas estão bem adaptadas, né? Porque elas afirmaram que elas querem ficar no Brasil, elas gostam dos esportes praticados na escola, né, e tal. Mas os pais, eles querem voltar para a Síria. E o pai não consegue exercer a mesma profissão que ele exercia no seu país.
tá? Então, ele é obrigado a encontrar as filhas apenas no fim de semana também por causa do seu novo trabalho, porque lá na Síria ele tinha um trabalho, aqui no Brasil ele tem outro, e aí ficou complicado até para poder manter um vínculo com as filhas. Aqui também a gente vai fazer uma pesquisa, né? Então vai ser uma produção pessoal, porque vocês vão ter que fazer pesquisa, aí vocês vão fazer com a prof com a prof presencial. Eu já ia falar com a sua prof virtual, não, vai ser com a presencial. E aí a gente finaliza o livro. Então a gente terminou hoje, né? Esse livro é um livro bem curtinho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e coloca aqui embaixo nos comentários qual o próximo livro você quer ver aí, tá bom? Então é isso e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau.